Boa tarde, sou a irmã Domingas de novo. Eu vim aqui deixar uma mensagem do Senhor, da palavra do Senhor para vocês. Eu leio muita Bíblia e quando eu vejo o Senhor me entregando alguma coisa para minha vida, gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Então, eu vou ler em Êxodo 13, do 17, do versículo 17 ao 22, que diz assim. Primeiro eu intitulei aqui Caminhando na Liberdade. Então, vou desenvolver aqui com esse capítulo de Êxodo 13, do 17. Quando o rei deixou que o povo de Israel saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando tiverem que guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho no deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armado para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faziam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começou o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles em uma coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles em uma coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, eu vi no versículo 18 que eles saíram do Egito quando o rei deu a ordem para eles irem, deixaram eles sair da escravidão do Egito, eles saíram armados, né, pronto a qualquer coisa, porque iam atravessar o deserto e tudo, e encontrar dificuldades. Aí eu vi no versículo 17 que o povo de Israel, Deus não levou ele pelo um caminho mais curto, mas era mais perigoso, que era no caminho dos filisteus, aonde tinha o povo filisteu, que aí eles teriam que guerrear. Nisso aí eu vi também o cuidado de Deus, né, com o seu povo, porque eles eram recém-nascidos na fé. Embora eles tinham visto muitos milagres, né, ali mesmo no Egito, das 10 pragas. Depois, atravessando o Mar Vermelho, eles atravessaram esse mar com o pé enxuto. Mas depois que começaram a caminhar ali no deserto, quando entraram no deserto, o povo, Deus teve o cuidado de não levar eles pelo caminho mais curto, que o mais curto era também o mais perigoso. E também Deus pensou que eles poderiam desanimar e voltar, né,
voltar para o Egito. O Egito comparado é as nossas vidas de cristão hoje, que nós saímos da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É até muito difícil, e nisso aí eu vejo que muita gente, eles se perdem quando começam as suas provas, né? As suas provas, as suas lutas. Eles se perdem porque eles perdem a coragem e volta para o mundo. E Deus tinha o cuidado de não levar esse povo para guerrear logo que ele saísse do Egito, para poder não perder as suas forças e voltar para o mundo da escravidão, que no nosso caso, figurando hoje, a nossa vida, a nossa escravidão é o pecado, da onde o Senhor nos tirou. E também eu vi nessa leitura aqui que caminhando no caminho de liberdade, que Deus nos libertou da escravidão do pecado, não é que nós não temos guerras para enfrentar, porque no capítulo 18, a gente vê que eles saíram os israelitas, eles saíram do Egito armados para guerrear. Mas Deus não permitiu eles passarem no caminho dos filisteus para guerrear, porque eles eram recém-nascidos e podiam faltar força e voltar. Eu me lembro que quando o Senhor me salvou, eu vi também que Deus, ele não, como a palavra dele diz, que ele não dá prova maior do que as nossas forças. Vendo isso, eu vejo mesmo comprovado que Deus não dá prova além das nossas forças, porque viu que ele teve esse cuidado de não deixar o seu povo passar pelo caminho dos filisteus para não ter que guerrear, porque Deus precisava fortalecê-los para poder, quando tivesse que guerrear, fosse mais forte e não voltar para o caminho, para a escravidão, não é? Então, eu também vejo nisso, nessa leitura, que Deus dá-nos a arma, dá-nos a armadura, né? Deus ele nos prepara também para guerrear. E também não é que nós, Deus nos salva, Deus nos chama da escravidão para a sua gloriosa luz e que nos salva do pecado. Não é que estamos livres das nossas batalhas, né? Tanto é que ele deu o povo saiu do Egito com armas, né, para guerrear. E a gente não pode se iludir de dizer que nós estamos no caminho, caminhando na liberdade em Cristo Jesus, que não temos as nossas guerras, que não temos as nossas lutas, que não temos o caminho, as muralhas que se sobe, que se levanta adiante de nós. Mas a gente tem que ter fé que a gente tem um Deus que vai nos dar vitória em todas as nossas batalhas. Jesus nos disse que no mundo nós haveremos aflição, mas para a gente ter ânimo, porque ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não é que também que não passamos no deserto das nossas vidas. Tem época também que a gente tem deserto nas nossas vidas. Mas mesmo no deserto, o Senhor providenciou para aquele povo. Providenciou o maná do céu, providenciou água no deserto, providenciou mar que se abria para ele passar, mas mesmo assim, eles estavam caminhando no deserto.
E tem vezes nas nossas vidas que a gente caminha no deserto, mas vê vitória pingando sobre as nossas vidas para poder nos fortalecer e vencer. Porque como Deus, como nós queremos que os nossos filhos, quando nascem, eles começam se arrastando, mas depois eles se levantam e depois eles começam a caminhar. E Deus, ele se alegra quando nós caminhamos, quando nós marchamos, no meio das dificuldades, no meio das tempestades, que nós confiamos nele e afrontamos as nossas dificuldades. Confiamos no Senhor, sabendo que ele está nos nossos lados. Ali o povo de Israel, eles podiam ver nitidamente esse cuidado com aquela nuvem que cobria eles no quentor, no tempo quente, no dia onde os dias eram quentes, e também quando à noite a nuvem de fogo, a coluna de fogo, quando era o tempo, à noite era frio, no deserto era frio, então tinha coluna de fogo e também servia para cobri-los e e esquentá-los, mas também servia para guiar eles no caminho, a fim que eles pudessem caminhar de dia e de noite. Quanto grande é o nosso Deus e quantos cuidados Ele tem sobre nós. Então, eu vi também que isso passando para os nossos dias de hoje, eu vi que Deus, ele nos deu a armadura para poder nos lutar. E essa época do povo saindo do Egito, os seus inimigos era visível, era visível. Hoje, mais do que nunca, o nosso inimigo é invisível, eles armam ciladas, eles armam sofisma para poder nos destruir, para poder nos tirar do caminho. E o caminho da liberdade, como é intitulado, não nos afasta, não nos protege, não nos protege das guerras, e nem que nós não devemos usar as armas, as armaduras. E as nossas armaduras de hoje, elas são em Cristo Jesus. As nossas armaduras contra o inimigo das nossas almas. Como é escrito em Gálatas 6, do 10 a 16, é escrito que Deus nos deu a armadura e que nós devemos usar a armadura de Deus em Cristo Jesus. Então, a nossa armadura, devemos nos ver se nós estamos naqueles requisitos que tem escrito em Gálatas 10 ao 16. Nós temos esses requisitos onde quer que a gente tenha fé, que a gente vive uma vida correta, onde a gente vive uma vida que agrada a Deus, onde a gente calça a couraça, calça a armadura de Deus, com tantos requisitos que agora não está na minha mente, mas você sabe os requisitos da nossa armadura. Para a gente partir também para essa guerra, para nós vencermos, temos também que verificar se nós temos esses requisitos. Porque no final desse capítulo diz assim, que a gente batalha e vai ficar firme, se a gente tiver todos os requisitos. O pé calçado, a cintura, a couraça, o capacete da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Tem que verificar se você conhece bem a palavra para você também lutar com a palavra. Assim como Jesus lutou com o diabo ali, quando ele estava ali jejuando, ali naquele monte que o diabo veio dizendo para ele que ele tinha que cair dali, que estava escrito que os anjos vinham servir ele e tudo. Mas ele venceu o diabo com o quê? Ele venceu com a palavra. E ele disse também que a palavra diz que nem do pão viverá o homem. Ele disse isso em um outro lugar na Bíblia. Mas ele respondeu para o diabo com a palavra de Deus. Não tentar o Senhor teu Deus. Só Ele dê glória, só Ele. Então, Deus venceu. Jesus venceu o diabo com a palavra, que já era escrito em Êxodo, se não me engano. E nós, muitas vezes o diabo sugere, o inimigo das nossas almas sugere esconfita. Esconfita quer dizer que nós somos perdedores, porque ele sugere na nossa vida que vale a pena. Não vale a pena você lutar, não vale a pena, não está vendo que você muito tempo você está nessa prova aí, não vale a pena você ficar lutando não. Isso é sugerimento, isso não vem de Deus. Não vem de Deus, porque Deus quer que a gente seja forte, seja corajoso e seja vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E Ele nos tirou do lamaçal do pecado para ser vencedor. Para ser vencedor, Ele vence por nós. Ele que tem a maior força. Mas nós temos que ser agarrados como aquela mulher que foi agarrar nas vestes de Jesus para poder ser libertada, para ser liberta da sua hemorragia de 12 anos, que sofria com aquela hemorragia. E ela agarrou ali a última esperança. E ela recebeu aquilo que ela estava esperando. A fé dela fez dela vitoriosa. E Jesus quer que nós tenhamos uma fé. E não procurar coisas que nos levam a ficar desmoralizada, a ficar com a cabeça baixa. Nós podemos todas as coisas nele. Não é com a nossa força, mas é nele. Então, meu irmão, minha irmã, pega essas palavras de hoje para poder fortalecer a sua fé, para poder caminhar com Jesus com mais segurança, confiança. Em nome de Jesus, estamos em tempos de guerra. Sempre tivemos. O povo israelita aqui teve que lutar para a sua liberdade. Pela sua liberdade. Lutar também. Deus ia na frente, mas eles tinham também as suas armas. Ele tinha também as suas armas para poder lutar, para poder vencer. Neemias, quando foi reconstruir o muro de Jerusalém, Deus mandou ele lá e Deus o ajudou, Neemias. Deus ajudou, mas ele teve também tanta afronta do inimigo. O inimigo vinha dizendo que até uma raposa, se pulasse aquele muro ali, ia ser derrubado para desencorajar. Ele veio com palavras para poder desanimar, veio para poder mexer na estrutura das nossas emoções, para nós vir para trás, para nós não caminhar para frente. Mas Neemias falou, não tenho nada que ver com vocês, não.
Eu estou fazendo uma grande obra. E eu não quero parar para ficar com conversinha com vocês, não. E eles tentaram muito. É assim que o inimigo faz com as nossas vidas. Tentando de todos os jeitos para a gente desanimar, para a gente voltar para trás, para a gente ser derrotado. Mas Neemias venceu com a persistência. É escrito que enquanto eles levantavam um muro, era com a arma, com as espadas na mão, com as flechas, com as armas. Não era só, era também com armas, né? Com armas para poder se livrar do inimigo. O inimigo não queria que Neemias construísse um muro. E nós estamos construindo um muro, irmãos. Estamos construindo um muro, o nosso muro da nossa fé. O nosso muro, aonde a gente vai encontrar com o Senhor. O nosso muro da nossa esperança, que é o Senhor que vem buscar a sua noiva sem mancha, vestida em roupas brancas sem mancha. E a palavra diz: cuidai vós, de que quando chegar o dia do retorno do noivo, você não se apresentar envergonhada do que se envergonhar davante o seu Senhor. Então temos que lutar para manter as nossas roupas limpas, brancas, e lutar contra os inimigos, lutar contra a nossa carne e lutar contra as forças das tênebras. Em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá bom, meus amados? Era só isso que eu tinha que falar. Obrigado. Que Deus abençoe.